saibamos esperar na volta de Jesus Cristo. Vou tirar isso de mim aqui, que isso não me pertence. Deixa essa ventania daqui. Aí, tá bom. Graças a Deus. Boa noite mais uma vez, igreja, para quem não cumprimentei ainda. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, reunidos aqui no nome de Jesus Cristo. Eu até ia falar a respeito... Quem estava aqui quarta-feira? Deixa eu ver se eu faço uma... Vou dar uma recapitulada aqui na quarta-feira. Amém? Vou dar uma recapituladinha rapidinho na quarta-feira e nós vamos entrar dentro do mesmo tema. Interessantíssimo sobre isso. Sempre nós vamos ver um contraste da lei e da graça. Vamos entrar dentro desse contraste entre as coisas da lei e as coisas da graça de Deus, que são não são as duas maneiras de Deus agir com o homem. Há esse contraste e há sempre uma tendência do homem se voltar para as coisas da lei. Não aquela lei ritual, mas o homem gosta de cair para dentro da lei, dos rituais, dentro das formas, dos processos, e quando ele é trazido, quando ele é atraído por Deus para a graça, ele se assusta com a liberdade cristã. Se assusta, às vezes ele se sente meio como se a marionete tivesse sido cortada as cordas. Quem aqui já se sentiu mais ou menos assim? Como se tivesse cortado, que você fosse uma marionete e tivesse cortado as suas cordas e você de repente se vê livre. E você não sabe o que fazer com a liberdade de Cristo. Você não sabe o que fazer com a liberdade cristã. Alguns de nós talvez ficaram muito tempo presos em religiões, em formas de viver, em que tudo era mandado, tudo era cerceado, tudo era regrado. O comportamento, o falar, os pensamentos, o modo de vestir, tudo era regrado, debaixo de leis, de costumes, debaixo de ideias humanas, debaixo de leis humanas, na verdade, debaixo de tradições não da Bíblia, mas tradições de homens. Quem já passou por isso sabe disso. Até o jeito de pensar já falava assim: se eu estou pensando isso, é o demônio que está em mim. Quem já passou por isso? Se eu estou pensando isso, é o demônio que está em mim, que está me induzindo a pensar isso. E na verdade, depois, quando você lê a palavra, lê o Evangelho, você vê que esse pensamento é fruto do seu coração enganoso e que não tem demônio nisso aí, é apenas você que precisa ser mudado, você precisa se converter. Você alguns já passaram por alguns processos em que alguns comportamentos recorrentes na sua vida, eles procuravam o pastor, já pediam logo o pastor quase que subir na cabeça deles para expulsar o demônio, não é? Não, Ronaldo? Mas na verdade era um desvio de comportamento, até de caráter. Na verdade não era um coração transformado, era apenas o jeito de viver que tem que ser transformado pela cruz de Cristo. E aí quando ele entra em contato com o Evangelho, isso é compreendido e isso é transformado, e aquilo que você achava que era demônio agora se torna passado, porque seu coração foi mudado. Você recebeu um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, não é assim? Aí você foi e fala assim: meu Deus, eu achava que isso era um monte de coisa, a coisa foi tão simples, foi só eu ler a palavra e falar: meu Deus, isso aqui então é para mim, e a coisa foi transformada pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Evangelho. Trocando em miúdos e trazendo para a vida prática. Havia um rapaz que nós conhecemos ele, eu conheço ele, e ele passava por uma situação muito difícil, em que você começava a orar para ele, ele começava a chifrar a sua mão. Quem já viu gente chifrar a mão da gente? Você está orando assim, já começa a fazer assim. Aí um já falava que era demônio, porque a tristeza dele era tão grande, aquilo que estava passando era tão forte, ele pensou assim: só pode ser demônio que está em mim. E já que é demônio, eu estou sentindo umas coisas esquisitas, uns arrepios, deixa eu manifestar isso aqui. Aí ele simulava uma possessão demoníaca, achando que assim, que até o fato dele simular a possessão, ele simulava que estava possesso, era o demônio agindo, mas não era ele estava talvez tendo se livrado daquele comportamento dele. E aí você orava, expulsava e tudo, e aí saía o demônio. No dia seguinte, se você orasse para ele, acontecia a mesma coisa, porque os pensamentos dele não lhe davam paz. Aí quando você expõe para ele o Evangelho de forma clara, eu encontrei com ele há pouco tempo, quando foi exposto para ele o Evangelho, quando ele quis mesmo o Evangelho, ele falou: aquilo tudo que eu passava era coisa da minha cabeça. Agora que eu estou vendo que era coisa da minha cabeça, Newton. Porque se fosse demônio, você mandou uma vez embora, acabou. Ele tem que ir embora. Porque eu estava levando uma vida
uma vida reta, uma vida na presença de Deus. Então, se mandou embora, não era para ele voltar mais, porque a palavra de Deus fala o seguinte, que ele volta com mais 7 piores, quando encontra a casa vazia. Só que a minha casa não estava vazia, estava cheia de Cristo, cheia do Espírito Santo. Então não era demônio, era coisa da minha cabeça, porque eu achava que as minhas tristezas tinham que ser tiradas de mim, como quem tira um esparadrapo. Mas aí eu fui vendo que isso é devagar, isso é a obra de Deus que é feita devagar no coração da gente. Então não era demônio, era apenas uma tristeza profunda. Ele chegou aí no médico, o médico achou até arritmia cardíaca nele, deu remédio do coração para ele, falou que ele estava sofrendo do coração, né? Viu que ele estava sofrendo do coração, porque essas angústias, essa tristeza dele, refletia até mesmo no corpo dele. E ele falou, Neilton, hoje eu sei que não é demônio, era apenas uma tristeza profunda que eu passei na minha vida, mas agora eu sou curado em nome de Jesus. Então, quando você se coloca debaixo de rituais, você se coloca debaixo de opressão, você se coloca debaixo de jugo, e na maioria, 99% das vezes, é jugo humano, é de domínio humano. Os fariseus, durante o silêncio de Deus, os 400 anos, eles desenvolveram a tradição oral, que ficou superior à lei escrita, ficou superior à Torá, ficou superior à palavra de Deus. E através daquela tradição, como o próprio Jesus falou, vocês invalidam a palavra pela vossa tradição. Vocês deixam a palavra inválida por causa da tradição de vocês. A tradição oral que vocês cultivam, vocês estão deturpando a palavra e fazendo a sua tradição maior do que a lei, maior do que a palavra de Deus. E assim, quando nós criamos fantasias acima da palavra de Deus e nos colocamos debaixo delas, nós estamos debaixo da maldição da lei. Nada mais do que isso. Quando vem Jesus Cristo e fala, não, fique apenas com o que está escrito, a verdade Jesus fez foi isso. Fique apenas com o que está escrito. Não inventa muita coisa, não. Quando vem Paulo e escreve assim, ó, fica apenas com o que foi dito por Jesus. Não sai fora disso, não. Porque se você sair fora disso, é maldição. João capítulo 6, estava falando nele sobre quarta-feira, que as pessoas vão se envolvendo, elas vão se envolvendo com tradições, vão se envolvendo com rituais. Eu estou falando rituais não na época da lei lá atrás, não. Hoje, nos dias de hoje, com ordens, com ordens, ordenanças, com coisas que falar que dá certo, com métodos daqueles que supostamente arrogam para si um conhecimento dos mecanismos de Deus, como se Deus fosse uma máquina e eles soubessem quais botões apertar para Deus agir. E as pessoas se colocam debaixo disso, achando que estão se colocando debaixo do próprio Deus, mas na verdade debaixo de homens. João capítulo 6, Jesus Cristo vem falando, eu não vou ler o capítulo todo, vou ler um versículo, fique de pé no seu lugar. João capítulo 6, verso 29. Tem uma definição excelente do que é a obra de Deus, no verso 29. Na verdade, nós não vamos entrar nesse contexto desse versículo, não vou ler só para ficar lido, mas na verdade, o que nos interessa é do 31 para baixo. É do 30 para baixo. Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então, o que é a obra de Deus? Crê em Jesus. Essa é a obra de Deus, é crer em Jesus. Essa é a obra de Deus, crer em Jesus Cristo. Então vamos agora ao que nos interessa, que é a partir do verso 31. Nossos pais comeram um maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce de Deus e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E disse-lhe Jesus, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Verso 49. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. E este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. De novo, verso 58, este é o pão que desceu do céu, não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre.
Senhor Jesus Cristo, conforme a tua graça infinita e grata misericórdia, pedimos ao Senhor que essa noite nos ajude a falar sobre a tua palavra, sobre o pão da vida que o Senhor é. Senhor bendito, que nós não nos percamos ó Deus, em falatório vão, mas, ó Deus, estejamos centrados em tua palavra e na tua palavra somente. Em nome de Jesus Cristo, no teu nome, ó Deus poderoso, nós te pedimos. Amém. Graças a Deus. Pode se sentar. Você pode chamar o capítulo 6, todinho, você pode chamar de o capítulo do pão. O capítulo 6 é o capítulo do pão. Começa com Jesus multiplicando pães, alimentando 5.000 homens. E termina com essa discussão com os judeus, falando acerca de pão e acerca de maná. Como para variar, os judeus que se confrontam com Jesus Cristo não eram pessoas do povo. O povão não confrontava com Jesus. Quem confrontava com Jesus eram os líderes religiosos. O povão ficava à margem. Alguns tinham até meio peito, mas o que discutia com ele geralmente era religioso. E aí quando eles começam a falar para Jesus Cristo, lembrando que Jesus veio de uma multiplicação de pães, lembrando que ele andou sobre o mar do outro lado, quando ele volta, o povo estava buscando ele, pegou um monte de barquinho, foi atrás dele, para saber, não para saber das palavras dele, mas para buscar aquilo que ele tinha dado para eles, que era o pão, a comida, né? E viram Jesus como a padaria eterna, o produtor de pães. Viram eles como o padeiro por excelência, que multiplica pães, e agora nós vamos colar com Jesus, que nós não vamos mais ter falta de pão. Nós vamos colar com ele agora, porque ele agora é o homem que dá pão para a gente. E Jesus ainda fala com eles na cara dura, ainda fala com eles: olha, vocês estão atrás de mim, não é por causa da minha palavra, não é por causa disso não, vocês estão atrás de mim por causa do pão. Vocês estão atrás de mim porque vocês estão comendo. Vocês estão atrás de mim porque vocês comeram pão. Mas vocês têm que trabalhar não pelo pão que perece, mas pelo pão da vida eterna. Então, dentro desse contexto, começou ali os judeus a debaterem com ele. Quando Jesus arroga para si e fala assim: eu sou o pão da vida, eles já começam a gritar, falar o seguinte: não, peraí, nossos pais comeram do maná, Moisés deu maná do céu, deu pão do céu para eles. Eles já começaram a chamar a autoridade que eles tinham da sua ascendência. Eles achavam que pelo fato de ser filho daqueles que comeram maná, que estavam lá no deserto, eles já estavam ali aptos até para sentar à direita de Deus. Já eram ali o povo santo. Porque eles seguiam as tradições, porque eles estavam ali perante Deus, adorando no templo, porque eles faziam parte do povo escolhido, porque os pais deles viram sinais, porque os pais dele comeram maná, porque os pais dele viram nuvem de gafanhoto sobre os egípcios, viram o mar vermelho se abrir, viram coluna de fogo. Então, porque os meus pais viram, eu também faço parte desse povo, Jesus. Você está achando, Jesus, que está falando com qualquer um? Eu sou descendente do povo que comeu maná. Arrogando a lei toda para si, toda a situação que envolveu o povo de Israel, eles chamaram para si na frente de Jesus Cristo. E Jesus insistia com ele. Insistiam: não, peraí, eu sou o pão da vida. Aquele que come do meu pão, que come de mim, não vai morrer, mas tem a vida eterna. E eles continuam arrogando para si. Quando pensa que não, verso 58, Jesus fala assim: olha, os seus pais comeram do maná e morreram. Que vantagem tem nisso então? Eles morreram. Mas quando ele fala isso, comeram do maná e morreram, ele não está apenas falando que a vida deles passaram, não, que passou a vida deles assim em brancas nuvens e morreram, não. Também havia uma palavra de Deus falando que todo aquele que havia saído do Egito, maior de 20 anos, não entraria na terra, e esses comeram maná, e não viram a terra prometida. Quem viu a terra prometida é quem tinha de 20 anos para baixo, mais Josué e Calebe. O resto, os mais velhos, morreram pela sua incredulidade. Então não basta fazer parte de um povo, não basta comer do maná e ser incrédulo. Jesus está falando isso, não basta ser isso, eles eram incrédulos. E no mais a mais também, Abraão desceu à sepultura, Jacó desceu à sepultura, todos eles desceram à sepultura e vocês vão descer também. Mas há uma diferença em mim, as palavras que eu falo, Jesus está falando, as palavras que eu falo, esses são espírito e vida. Esse é o pão da vida, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, não era literalmente igual eles assustaram. Olha, ele está falando, vão comer a carne dele. Não é isso, aquilo, quem comer, quem entender a minha essência, quem entender a minha palavra, quem entender aquilo que eu pregue, o que vai acontecer com ele? Vai ter a vida eterna. A vida eterna. E hoje nós vemos muitos correndo atrás de maná. Muitos correm atrás de maná.
correm atrás de sinais, aquilo que cai pela manhã, que no outro dia não vale nada. Na verdade, temos a sazonalidade. Quem conhece essa palavra? Sazonalidade quer dizer o quê? De estações, de tempo, né? Vem de season, né? Temporal. Hoje nós vemos as visões temporais na igreja. As coisas que ontem era bom, hoje já não presta. As coisas que é bom hoje, amanhã não vai valer de nada. Vai aparecer uma nova unção. Quem já viu essa frase, uma nova unção, nos últimos 20 anos? Mais de 20 mil vezes. Uma nova unção, buscar uma nova unção. Tem agora a tal da ativação profética. Está igual supergênios ativar. Supergênios ativar. Forma de um crente carnal, o outro forma de um crente espiritual. Deve ser isso. Ativação profética, Marlene. O apóstolo ora para você e você está ativado profeticamente. Aonde você botar a planta do seu pé seu, o que você profetizar vai acontecer. Essa é a nova unção do momento agora. A unção da conquista. Então, na sazonalidade, as coisas vão aparecendo coisas novas para tirar essa insatisfação que o maná, matar essa fome que o maná não mata. O maná não mata essa fome. O maná da lei, nas tradições, não mata essa fome do homem. Não mata a fome de salvação. Não mata a fome e sede de justiça. Não mata a necessidade do homem de ser salvo. Esse maná, ele dava vida para um dia só. Se guardasse para o dia seguinte, o que acontecia com ele? Apodrecia e cheirava mal. Vamos ler esse texto? Vamos lá, nós estamos... Porque eu só estou recapitulando só de quarta-feira, mas já que vamos ler esse texto. Êxodo, né? Como diz os irmãos lá do interior, Exodó. O Êxodo, né? Capítulo 16. Verso 4, do capítulo 16. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Está vendo qual que é o propósito que Deus falou? Vai pegar só para cada dia para ver se eles são obedientes. Para ver se eles são obedientes ou é um bando de troglodita. Vai ser um bando desobediente, vai pegar cada um por dia. E acontecerá que ao sexto dia, que prepararão o que colherem, será o dobro que colhem cada dia, porque no sábado não podia colher. E aí veio, eu quero ver quando é que eles falam lá, quando cai o maná. É o 25... Aqui, ó, verso 20. Falou para colher um cada dia, né? Aí no verso 20, tem aqueles, né, que falam, olha, sei lá, esse Deus aí, ele de Veneta, vão colher mais aqui para o dia seguinte, porque sabe lá se para. Sabe lá se isso aí para, isso aí não funciona mais. Então, eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, antes, algum deles deixaram dele para o dia seguinte, e aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Então, está falando aí que o quê? Era para um dia... Só no sábado, na sexta-feira, que eles colhiam mais por causa do sábado. Colhiam que dava para 2 dias por causa do sábado, eles não podiam colher por causa da lei. Então, quando colhia mais, cheirava mal. Interessante, Deus falou assim, olha, é para colher um dia só, para ver se esse povo me obedece. Para ver se me obedece. Mesmo assim, não obedecia. Então, nós temos, então, um perfil do povo de Israel como um povo petulante. Petulante, um povo pelinha. Sabe aquele chato que você fala para fazer, ele vai fazer só para ver se é verdade mesmo? Tipo assim, menino, não enfia o dedo, não toma não, você vai tomar choque. Deixa eu ver se toma mesmo. Tomei. Desse jeito. Então, quando nós tomamos consciência de algumas coisas, quando você, que conhece o Evangelho, você passa a desmistificar o povo de Israel, porque hoje em dia é uma mistificação do povo de Israel. Por exemplo, tem gente falando que se você não for a Israel pelo menos uma vez na sua vida, você nunca vai experimentar a glória de Deus. Se você não botar o povo em Israel, fala que o povo judeu é mais abençoado que qualquer outro povo, fala que o povo judeu é um povo especial,
fala também que as coisas do judaísmo têm que entrar na igreja, porque Jesus só vai voltar quando houver uma junção de Israel e igreja. Uma língua de lagarto, se vier de Israel, eles falam que é mais poderoso. Um calango de Israel, eles falam que é melhor do que o nosso calanguinho. Não, tudo de Israel, meu irmão. Quando você toma consciência do Evangelho e você sabe o que é obediência, o que é graça, você vê que Deus cortou um dobrado com o povo de Israel, cortou um 12 com o povo de Israel. Era um povo desobediente, era um povo mau, como eu e você também éramos, e como eu e você somos também. Aí você vê que não tem nada de especial, que eram apenas homens que moravam numa nação, que aprove Deus que ali nascesse o Messias. E depois, quando você vê o Messias, você fala, não importa Israel, importa o Messias. Mas há um culto a Israel exacerbado, achando que tudo que vem de Israel é bênção. Tudo que vem de Israel é maravilha. E aí viagem para Israel, e mais viagem para Israel, para Jerusalém. Viagem com o pastor fulano, com o pastor ciclano, com o pastor beltrano. Interessantíssimo você é assim. Se você tiver condição de ir na sua vida, vá, para você saber de história. Mas não pensa você que chegando lá que você vai achar Deus lá, não. Você já achou Deus aqui, em qualquer lugar que você tiver. Foi num dia, no meio do caminho, que ele cruzou seu caminho e te pegou. Aí sim, é muito melhor do que Israel. Já herdamos a herança, que não é judeu nem grego, nem nada, não tem diferença. Agora nós somos da graça. Então quando nós não comemos maná, alguém aqui comeu maná? Não, ninguém comeu maná, mas nós comemos do pão da vida, Jesus Cristo. E quando nós comemos do pão da vida, ele nos sacia. Aí por isso que eu falei lá no começo desse rapaz que a dúvida dele se era demônio ou se não era demônio, porque ensinaram para ele que era demônio, que todo pensamento mal na cabeça era demônio, era seta demoníaca, era não sei o que, era um monte de coisa. De repente ele falou, não é demônio, sou eu que preciso ter realmente, conhecer Jesus Cristo do jeito que ele é, e tirar essas picuinhas da minha cabeça. Então quando nós nos saciamos do pão da vida, nós estamos cheios dele, nós sabemos que pode bater o que for contra nós, que nós não seremos abalados. Aquele que constrói a casa sobre a rocha, aquele que constrói a casa sobre a rocha, sobre Jesus Cristo, ele não é abalado, mas ele é edificado, porque o próprio Jesus o edificará. Mas quem constrói a casa em cima do maná, é certo? Em cima da areia, a areia do deserto, o deserto remete à lei. Quem constrói a sua casa em cima de rituais, de maná, de Israel, de não sei o que, vai vir qualquer luta que tiver, ele vai cair por terra. Quando Jesus faz essa alegoria da casa da areia e da casa da rocha, ele fala, a casa da rocha sou eu, a casa da areia quem constrói em cima da lei, em cima de ritual, porque a lei foi dada no deserto. Então se você ficar ainda lá no Velho Testamento, a sua vida não vai valer de nada diante do trono de Deus. Diante do trono de Deus a vida não vale nada. Mas quem tem Jesus tem o valor de quem? De Cristo, porque nós fomos comprados por Ele. E aí ele vem falando isso, e aí agora nós vamos partir agora lá para frente, em Romanos capítulo 8. Depois que nós então conhecemos o pão da vida, recapitulando de novo, Jesus Cristo falou, quem comer do pão dele terá vida eterna, nunca mais terá fome. Que fome é essa? Nunca mais terá as carências básicas da espiritualidade pagã. Quem aqui já foi no centro de macumba? Quem já foi no centro de macumba lá, que sentou lá junto com os bichos lá, com os orixás, deixa eu ver. Você senta lá, né? Se você frequentar cada vez mais, né? Cada vez mais, quer mais coisa. E você acha, e você fica o trem aqui desce com força aqui, né? O trem roda, as mulheres rodam, os homens pulam, e bate ataque, balança a cabeça, e você acha que ali tem poder, não é? Não achou que ali o negócio ali é fechado, né? É poderoso. Né, Ronaldo? O trem aqui é feio, aqui eles fecham corpo, aqui eles abrem corpo, eles abrem sepultura, eles fecham sepultura. Não é assim o papo no centro de macumba não é assim. Eu preciso trazer o meu amor. As pessoas que vão lá vão atrás para trazer o amor, não é? Vão atrás para ter uma promoção de emprego, igual o vizinho meu de baixo faz isso. Promoção de emprego, abrir porta de emprego. Que mais eles pedem lá? Para tirar fulano do caminho, fechar o corpo para não ser morto, que é o voto mesmo, voto do livramento, fechamento de corpo.
O processo é o mesmo. Aí você chega numa igreja que está dentro dos rituais e não tem Jesus Cristo, o que eles vão buscar lá? Casamento, emprego, terapia do amor, fechamento de corpo através do voto livramento, que se você der o voto, andar com o voto livramento no bolso, nada vai te acontecer, nem blitz vai te parar, não é que você viu, né? Nem blitz te para se você botar o voto livramento em cima do... Estou falando isso, trazendo o que? O sincretismo que aconteceu com os comedores de maná. Os comedores de maná ainda estão presos debaixo da lei, estão presos debaixo dos rituais, achando que Deus é mecanicamente ativado pelos processos que eles criam, pelos votos de envelope, pelas campanhas, por tudo que eles falam, por tudo que, e na verdade aquilo que mais move Deus é a grana. Deus ele é ativado, mas quando você recebe o pão da vida, você vê que não é assim, que quem faz isso está fora dos caminhos de Deus. Quem faz isso está equivocado. Quem faz isso está enganado. Quem faz isso está arrogando para si que eu só faço parte do povo de Deus. E fala por quê? Olha, aí começam a se espelhar nos grandes líderes, como Israel se espelhava nos patriarcas. Tipo assim, os judeus falam assim: Abraão, Isaac, Jacó, eu faço parte do povo deles. E nós vemos as pessoas falando: pastor fulano, ciclano, é pastor e eu faço parte deles. Então arrogam para si, olhando para trás. Mas nós que temos Jesus, olhamos para o alvo. Sigamos em frente, deixando as coisas que para trás ficam. Olhamos para frente, seguindo o alvo. A gente não olha para trás mais. Quem olha para trás ou olha na horizontalidade do homem, pastor fulano, é pastor do meu ministério, que bênção, você está enganado, seu comedor de maná. Você não comeu o pão da vida. Você não conhece a Jesus Cristo, porque a referência da igreja é Jesus. Amém. É Jesus Cristo, o pão da vida, aquele que te sacia, é o pão da vida. Maná não vai te saciar. É por isso que ficam andando atrás de o quê? Novas unções, novas manifestações, novos homens de Deus, novos expoentes evangélicos. Agora aquele que era famoso lá atrás já não é mais. Na minha época, jovem, o famosão era Idecaso Takayama. Cadê Takayama? A gente lembra de Idecaso Takayama. Era o bonzão, era o pastor que pregava e pulava o pezinho assim, né? Igual Jimmy Swaggart. Agora já é outro. Vão o quê? Vai tendo a sazonalidade, falando esse é bom, mas na verdade estão em busca apenas da fome que não foi saciada. Estão procurando algo para comer, porque não se saciaram com o pão da vida. Porque aquele que sacia com o pão da vida, acontece uma coisa interessantíssima com ele. Sabe o que é? Pode cair o teto, pode cair o mundo, explodir, porque vai explodir, nós sabemos que somos de Jesus, somos salvos. E aí vem Paulo, escreve maravilhosamente, Paulo escreve em Romanos 8. Imagina se alguém daquele povo de Israel estivesse lá no meio, com o coração cheio disso que Paulo está escrevendo. Quando não teve maná, quando não tinha carne, quando não tinha água no deserto, vem Paulo e escreve, porque Paulo passou por isso tudo. Paulo passou fome, Paulo passou luta, Paulo tomou chibatada, Paulo esteve morto, Paulo ficou cego, Paulo caiu do cavalo, Paulo morreu decapitado. Ele não morreu numa cama velhinha, ele velhinho, cheio de dias, morreu decapitado, foi assassinado. Paulo sabe o que ele está falando aqui, olha o que ele fala. Que diremos, pois, a estas coisas? Verso 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou, antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará então do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada?
Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então quem tem o pão da vida, não tem nada que pode separar do amor de Cristo. Meu irmão, ainda, você vai até assustar com o que eu vou falar, mas é verdade, que está explícito no texto aqui. Milton, ainda que se levante um demônio, com todos os tridentes, todos os chicotes, todos os chifres que a gente dá para ele, né? A gente dá chifre para o demônio, dá tridente, dá tudo. Ainda que ele venha cheio de chifre, cheio de tridente, e nos encare, olho no olho, e nos atravesse com o tridente, nós continuaremos salvos. Amém. Paulo está falando isso, nem potestade. Pode ser o maior demônio, o mais cabeludo, o mais peludo, o mais cheio de fogo, que te pegar pela goela, meu irmão, ele não te separa do amor de Cristo. Não tem jeito, nem anjo pode juntar todos os anjos do céu e falar, não, Senhor Jesus, esse não pode entrar aqui não. Nós vimos o passado dele. O que Jesus fala? Eu estou intercedendo por ele junto ao Pai. Vocês não têm que falar nada. Então muito mais do que todos os anjos, ainda que todos os anjos do céu façam coro quando você chegar, inventem uma música e falar, esse não vai entrar. Você vai entrar pelo amor de Cristo. Ainda que o céu todo se torne contra você, o amor de Cristo te sustém. Ainda que o inferno abra a boca, ainda que o inferno babe, ainda que o inferno se transforme como um ser e ande por essa terra buscando a sua vida, nada te separará do amor de Cristo. Ainda que a angústia que você sente, como o irmão falou, eu tinha angústia, eu achava que era demônio, mas ele não se separou de Cristo. Então nada te separa do pão da vida. É um pão contra o inferno, é um pão contra todos os anjos, é um pão contra a própria sentença que Deus colocou sobre você, porque você foi justificado pelo próprio Deus. Amém. Deus se fez justiça a seu favor contra ele mesmo. Deus, o desejo dele era te condenar ao inferno, mas ele lança Jesus, ele envia Jesus para ser justiça contra ele mesmo, porque alguma outra coisa pode ser justiça contra Deus, a não ser ele mesmo. Jó fala isso, Jó escreve isso. Alguém pode me justificar contra o próprio Deus que me condena? Somente o próprio Deus. E é isso que a graça de Deus que nos acompanha e que nos firma diante dele, é a sua graça de Deus. Não tem outra coisa. Quando você começa a entender, meu irmão, que não é ritual, não é nada disso, mas a graça que te sustenta, e a graça é muito mais do que uma morte na cruz, muito mais do que o processo que Jesus se encarna, vive aqui, morre na cruz, muito mais do que isso, é Deus se anulando a sentença que Ele mesmo decretou a seu favor, contra você, aquilo é virado a seu favor. É isso que é o Evangelho. É uma contradição eterna, que nós só vamos ter acesso à profundidade disso tudo quando nós encararmos os olhos dele, e ele vai falar conosco: vinde benditos do meu Pai, para o gozo que já está proposto antes da fundação do mundo. É essa que é a graça de Deus. Não é se arrogar para si, que eu era do maná, que eu era de não sei o quê, que eu faço parte, que eu sou pastor, que não sei o quê. Não, a única coisa que nós podemos falar é: eu comi do pão da vida. Amém. Eu comi do pão que contradiz toda a sentença que era contra mim. Eu comi do pão que aonde era morte ele transformou em vida, porque eu era a própria morte andando por esse mundo. Eu era a própria morte caminhando por essas veredas desse lugar, desse mundo, mas Ele me buscou. Ele me buscou. E hoje, quando eu estou aqui hoje, quando eu me vejo aqui hoje, andando junto com Jesus, eu penso assim: poxa, não tem nada de bom em mim. Tem alguém que presta aqui? Ninguém merecia. Nenhum de nós merecíamos nem falar o nome dele. Na verdade, nem conhecer esse Deus. Se ele não se revelasse a nós, nós nem o conheceríamos.
nós nem teríamos contato com Ele. Éramos completos ignorantes acerca desse Deus. Igual eu falei ontem lá na casa da Vânia. Deus podia ter deixado uma coisa sobrenatural para que os homens crescem nele, né? Ter deixado escrito no céu, todo dia de manhã, se acordava, estava escrito no céu, o nome de Deus, buscai-me e vivereis. Aí você acordava de manhã e olhava o céu, mas mesmo assim os homens não iriam crer. Iam ignorar isso. Ainda que o grego olhasse e conseguisse ler em grego, o brasileiro olhasse e lia em português, o americano olhasse e lia em inglês. O homem iria ignorar isso, porque nós temos o exemplo do povo de Israel, que viu todas as pragas caindo sobre o Egito, e depois, por causa da ausência de Moisés, já fizeram para si um bezerro de ouro. Ainda falaram, lá no Egito nós tínhamos panelas de carne. Lá nós tínhamos panela de carne para comer, mas aqui Deus nos trouxe para morrer no deserto. E esses aqui batiam no peito e falavam que faziam parte desse povo. Nós somos daquele que comeram maná. Quem não falaram, nós somos daquele que desceram cativos para a Babilônia e quase foram exterminados. Nós somos daquele que daqui a pouco vamos crucificar-te, Jesus. Vão te colocar numa cruz e vão falar assim, oba! Acabamos com ele. E Jesus falando, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Lembrando uma passagem do pão, quando é Josué que sonha com um pão sobre a cabanha dos filisteus, Gideão sonha que havia um pão de cevada que arremeteu contra o exército dos filisteus e bateu contra a tenda, né, a tenda do general, do chefe, da tenda do capitão. Um pão de cevada entrou dentro, um sonho, uma visão de Gideão, que um pão de cevada entrou, bateu contra a tenda do capitão e desbaratou o exército dos filisteus. Sabe quem é esse pão? É o próprio Jesus Cristo, fazendo a mesma coisa com os exércitos de Satanás, que achava que tinha poder. Aí quando você vê isso, fala assim, meu Deus, mas por quê? E você sabe que Jesus Cristo destronou todos os principados, destronou todas as potestades, e os humilhou publicamente. E quando Paulo fala aqui, nem os demônios podem me separar do amor de Cristo, você fala, então peraí, quem é essa corja de safado chamado demônio? É um bando de desnaturado que, na verdade, a menção do nome de Jesus Cristo, eles se recolhem a si mesmos e tremem de medo, porque sabem com quem eles estão falando, acerca de quem nós estamos falando. Aí, nós pegamos isso e vimos, então se Satanás se os demônios não podem me separar do amor de Cristo, então todo o mal que habita em mim, não vem de demônios, vem do meu próprio coração, que Jesus Cristo falou, é do coração do homem que procedem os adultérios, os homicídios, os maus pensamentos, procedem do meu coração. E se do meu coração procede isso, eu tenho alguém que habita dentro dele, que vai transformar ele. Ó Espírito Santo, trabalha na minha vida então para acabar com isso. Amém. É assim o processo. Aí você começa a sair fora das tendas dos milagres. Você começa a sair fora dos ajuntamentos que se ajuntam para invocar alguma coisa que não é o Deus de Israel, alguma coisa que não é nosso Deus, invocam algo ali que não é Deus. Talvez um ou outro invoca a Deus na sua sinceridade e na sua ignorância, assim como Naamã clamava ao Deus de Israel quando ele se curvava perante Dagom, segurando a mão do rei, e o rei segurava a mão dele, ele tinha que se... Dagom? Só sei que Naamã, quando ele foi curado, ele fala com o profeta, olha, que Deus não impute para mim, porque o rei se apoia no meu braço quando vai se curvar aos deuses, mas quando eu me curvar, ele sabia que não estava se curvando a Deus, mas aquele Deus, que Deus perdoasse ele, porque ele estava ali enganado. Então, da mesma forma, no meio das 50 pessoas, deve ter 2 que estão ali enganados, pedindo, Deus, eu quero a do Senhor, se não vier do Senhor, eu não quero. E no meio dessas tendas dos milagres, acontece a salvação de 1 ou 2. Mesmo assim, não permanece lá também com o tempo. Isso, meu irmão, sou comedor de maná. Quem já viu aqui alguma campanha do maná? Faixa. Nem sabe do que estão falando. Não sabem do que falam. Maná é sazonalidade. E como do maná morre. Na verdade não tem nem vida em si mesmo.
e nem vida em si mesmo. É rebelde. Quem come do maná é murmurador. Quem come do maná é ser humano. É só humano. É não nascido. E aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Depois Jesus pega mais pesado aqui. Aquele que não nasceu de novo não pode entrar no reino de Deus. Então, para nascer de novo, tem que comer do pão da vida. Tem que se alimentar do pão da vida. E o pão da vida é Jesus Cristo. Então, a igreja existe, vou falar no modo bem mineiro, por modo de Jesus. É por causa de Jesus. É por causa de Jesus Cristo. A igreja não existe para fazer ajuntamentos. A igreja não existe para fazer outra coisa a não ser a obra de Deus. E qual é a obra de Deus? Que eu li o primeiro versículo. Que creiais em Jesus Cristo. Aponta sempre para Jesus Cristo. Não há maneira de apontar para outra pessoa. Eu vou apontar para quem? Manassés? Eu vou apontar para Manassés? Eu vou apontar para Moisés? Tem que apontar para onde? Para Jesus. Não pode apontar para outra coisa. E é tanta coisa, que depois quando você aprende que é Jesus Cristo, nós temos o quê? Segurança. Acho interessante, tem duas palavras, deixa aí. São duas palavras aqui. Vamos lá. Nem a vida, nem a morte. Alguém sabe o que é a morte? Todo mundo sabe o que é a morte, todo mundo sabe o que é a vida, anjo todo mundo sabe, principal todo mundo sabe, potestade todo mundo sabe, o presente, Paulo está falando que é a minha vida corriqueira, na verdade a situação corriqueira da vida dele, nem o porvir. O que é porvir? O futuro. Nem o futuro, nem aquilo que eu desconheço, nem aquele que eu desconheço que possa ser criado na frente, nem isso pode ser para a mão de Cristo. Ele vai, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra, ainda que Deus crie algum ser, ainda que apareça um outro ser que nunca apareceu sobre a face da terra, vai te separar da amor de Cristo? Ainda que se levante a besta e o falso profeta, que nunca houve sobre a face da terra, vai separar a igreja do amor de Cristo? Não, meu irmão. Ainda que seja implantado, ainda que nós passemos pela grande tribulação, nós vamos ser separados do amor de Cristo? Não. Isso é prova que Deus não nos ama? Não. Então quando ele fala, nem alguma outra criatura, ainda que seja criado outra coisa, que nunca houve na face da terra, não pode nos separar do amor de Cristo. Porque o processo de nós nos unirmos a Cristo não vem de nós, não vem da nossa corda fraca, vem da corda forte, é dele para nós, e não há nada mais poderoso do que ele. Então quando ele nos enlaça em seu amor, quem pode arrebentar esses laços? Ninguém. Agora, se partisse de nós para ele, nós arrumássemos uma corda e vamos agora nos unir com Deus e laçássemos ele, essa corda poderia ser arrebentada? Poderia, mas parte dele. Então, a junção do amor dele, que desce através do Espírito Santo, da graça dele, pode ser separado? Não. E sabe o que chama isso? Segurança, meu irmão. Segurança, que nós não temos um Deus que muda de opinião. Nós não temos um Deus que acorda conforme os seus humores, e que hoje, agora, nós temos, Deus está irado contra o seu povo. Então agora, irmãos, vamos entrar num processo agora de beatificação, de santificação, para que Deus se agrade de nós. Quem já ouviu falar isso? Para que Deus se agrade de nós. Sabe quando que você vai agradar a Deus? Sabe quando você vai agradar a Deus? Quando você estiver na glória. Porque nós ainda estamos nesse corpo fedorento. Ainda fazemos coisas que desagradam a Deus. Então o nosso agradar a Deus, o mínimo que nós fazemos é reconhecer que nós somos miseráveis. Como nós lemos lá em Jó, vamos voltar lá em Jó 9, do ano passado. É Jó escrevendo, hein? Jó falando, né? Quem escreveu Jó foi Moisés? Jó 9:20. Se eu me justificar, a minha boca me... Se eu querer me justificar para Deus, eu estou condenando.
Ainda que eu fale assim, não, Deus, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa bonzinha. Olha, Deus, as coisas que eu já fiz, eu estou me condenando. E tem mais ainda, olha o outro resto do versículo. Se reto me disser, então me declarará. Se eu falar, então, Deus, eu sou um homem perfeito, eu não peco, eu sou um ser reto, eu sou um homem reto, eu estou na retidão do Senhor, Deus me declara? Não. Perverso. Você é perverso de falar isso. Você está achando que você me engana? Ele pergunta, onde é que você estava, João, que eu fiz o mundo? Não sabe. É destruído. Na verdade, a vontade de Deus é a própria existência dele. Porque nós temos vontades, se nós formos diluir o conceito de vontade. Vontade é um desejo que eu tenho e quero que isso se satisfaça, não é isso? Então, na verdade, é uma incompleição. Eu sou incompleto porque eu estou desejando, tenho vontade a ser satisfeito. Quando eu tenho uma vontade a ser satisfeita, eu me torno incompleto. Quando eu tenho aquela vontade satisfeita, eu sou completo, eu realizei o meu desejo. E Deus, então, quando fala vontade de Deus, isso é sério, isso é interessante isso. Quando eu falo vontade de Deus, eu estou deixando Deus incompleto, porque tem alguma coisa que Ele quer fazer que não fez ainda. Aí, quando você faz alguma coisa que Ele quer fazer e não fez, aí nós caímos em Romanos. Para experimentar qual seja boa, perfeita e agradável. Agora, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Que criais naquele que Ele? Que criais em? Que já está satisfeita. Então para nós entendermos a vontade, nós entendemos isso, põe-se a palavra vontade, que na verdade não é essa vontade de desejo de Deus ou sonho de Deus, mas sim a expressão da ação dele. Por exemplo, eu vou fazer a vontade de Deus. Qual que é então? Eu vou fazer a expressão do amor de Deus, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é a vontade de Deus, para que todo homem se salve. A vontade de Deus se expressa em Jesus. A vontade perfeita, boa e agradável de Deus é o próprio Jesus. Jesus, Ele já veio? Já morreu? Já ressuscitou? Completou-se então a vontade de Deus. Mas ainda não está toda completa, porque ainda não foi falado o está consumado na mesa das bodas. Para Deus já está tudo consumado. Ele já expressou a vontade dele em Jesus Cristo. Para nós, ainda, a igreja não está consumada, porque quando ele fala de novo está consumado, é Apocalipse. Ele fala de novo quando estão todos sentados na mesa, na grande mesa do Cordeiro, ele fala de novo, está consumado. Aí já não existe mais vontade de Deus, já foi tudo cumprido em Jesus Cristo. É o que Paulo fala, que ele voltará a congregar em si todas as... E aí acaba-se esse conceito que nós temos de desejo, vontade de Deus, vontade que todos se salvem, vontade não sei o que, só vai se completar, fechar essa lacuna na glória, em que toda a igreja vai estar lá com Ele, em que nós vamos estar lá com Ele. Aí se completa tudo, não é que Deus vai ficar completo, é que esse conceito nosso vai acabar, porque já está tudo completo. Nós temos o conceito de vontade, assim, para a compreensão de Deus. Não, a vontade dele, na verdade, é a expressão do amor dele. Isso. Perfeição. Eu entendi. Não chega. Isso, eu lembrei agora que você falou, sendo a vontade de Deus. A pessoa fala assim, eu estou no centro da vontade de Deus. Então, agora minha vida está tal que eu estou no centro da vontade de Deus. Quem estiver no centro da vontade de Deus é consumido pela sua santidade. Nenhum homem carnal vai ficar no centro da vontade de Deus. Homem carnal que eu falo é homem de carne e osso, como nós somos aqui. Nenhum ser humano fica no centro da vontade de Deus. Nós ficamos na tolerância de Deus. Deus nos tolera. Ele nos tolera. Ele tolera você, tolera eu. Como diz aqui, vamos lá ver o mesmo Romanos 9. Ele nos tolera. Por quem? Por quem que ele nos tolera? Por Jesus Cristo. Nós somos tolerados porque, olha aqui, verso 29. Verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Seu decreto, propósito. Romanos 8, né? Não, Romanos
Romanos 8, desculpa, Romanos 8. Chamados pelo seu decreto. Qual que é o decreto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tenha vida eterna. Esse é o decreto de Deus. Todo aquele que foi chamado a crer em Jesus Cristo está aqui. Todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas interessante que fala o seguinte, ó, todas as coisas contribuem juntamente. A pessoa fala assim, essa luta que eu estou passando, não é só a luta que você está passando naquele momento, é todo o conjunto que você passa da sua história de vida, está contribuindo para o seu bem, para que você conheça mais a Deus, para que você seja moldado. Não é, fala assim, essa luta que eu estou passando, não é só a luta, é a sua vida toda. Desde quando você nasceu, tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Que seja dor, que seja bênção, que seja algo que você recebeu, ou que seja o mal, tudo contribui. Agora, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Justificou por quê? Somos justificados em? Então, na verdade, nós somos justificados, nós estamos tolerados em Cristo. Deus nos tolera em Cristo. Deus não nos tolera porque nós somos servos dele, ou cantamos bonito, ou louvamos a ele, não. Ele nos tolera por causa de Jesus Cristo. Você não é aceito por Deus pelo que você é, não. Você é aceito por Deus pelo que Jesus Cristo é. Não é porque você é. Não é porque eu prego, não é porque o Milton canta, o Milton toca, ou não é porque você é uma pessoa bonzinha que você é aceito por Deus, não. Você é aceito é por causa de Jesus Cristo. Então você não está se você se arroga para si que está no centro da vontade de Deus, você até pode passar perto da vontade de Deus, mas por causa de Jesus. Você não está no centro da vontade, você está à margem da vontade de Deus ainda, porque Deus te tolera ali. Deus te tolera. Deus te aguenta na presença dele. Ele te suporta na presença dele por causa de Jesus Cristo. Porque aqui, aos que chamou, predestinou, justificou. Depois que justificou, a esses também, depois que você morre. Aí você já se despe desse manto de carne, e você é glorificado em Cristo na glória. Em Cristo na glória. Não é porque você é apesar de você, Jesus Cristo te salva. Aí já não tem mancha. Já não tem mancha nenhuma. Porque agora nós estamos vestidos de vestes brancas por causa de Jesus. Não é por nossa causa. Nós não nascemos com uma muda de roupa extra para trocarmos durante a nossa vida, não. Nós nascemos com as vestes sujas. Sujas pelo pecado, sujas pelo nosso egoísmo, sujas pela nossa vontade. Nós temos as nossas vestes trocadas por causa de Jesus. Não por causa do maná, é por causa do pão da vida. Porque comemos o pão da vida. Vamos lá? Depois eu explico esse negócio. Depois eu volto a essa vontade de Deus, porque deu um nó na sua cabeça. Deu um nozinho na sua cabeça. Né? Então vamos lá. Então, quando Paulo fala, quando Paulo cita, no verso 35 de Romanos 8, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Ele está citando só coisa boa? Só coisa ruim. Angústia, meu irmão. Perseguição, fome. Quando ele fala aqui espada, ele está falando de perseguição com risco de morte. Espada era a arma que era usada para matar. Então quando ele fala ali, é perigo de morte. É tipo assim, ele tem que correr, se esconder dentro do bueiro. Porque o pessoal queria matar ele pular dentro do bueiro. E ficar dentro do bueiro a noite inteira, com o rato beliscando o pé dele. Ele está falando disso. E nem pelo fato dele estar escondido dentro do bueiro com o rato comendo o pé dele, fedendo, não significava que Deus havia abandonado ele. Não significava que, apesar dele ser pego e tomar açoite, porretada, paulada, não significava que Deus o havia abandonado. Aí, ele falando isso, contando esse caso, ele falando de fome que ele fala, não é aquela fome que te dá ao meio-dia e você estende a mão e tem algo para comer, não. Ele está falando de fome de dias. É de andar no deserto, em lombo de camelo, ou até mesmo a pé, com fome.
sem ter o que comer. Querendo comer, querendo mascar até folha, com espinho e tudo, por causa da fome. Querendo comer bicho vivo, por causa da fome. Ele está falando disso. E nem por isso Deus o havia abandonado, não. Ele continuava ainda sentindo o amor de Deus. Aí quando ele fala isso, qual que é outro versículo lá embaixo? Olha aqui, ó. Aí no verso 37, quando ele fala assim, ó, mas em todas estas coisas somos mais que em Cristo Jesus, que nos amou. Então quando ele fala, mas apesar disso tudo, em todas essas coisas que eu falei lá atrás, fome, dor, eu sou mais do que, porque isso tudo que eu passei está referente a esse mundo. É luta desse mundo. Agora, hoje, as pessoas viram e falam assim, pegam uma parte desse versículo e falam assim, não, mas eu sou mais que vencedor, eu posso todas as coisas naquilo que me fortalece, e não sei o que, e arruma esse monte de mantra, repetem como mantras, como palavras de poder, né? Não, mas eu sou mais que vencedor, e aí, né? Eu não aceito isso. O cara está doente, o cara está com a gripe, e a gripe comum, todo mundo fica gripado. Não, essa gripe sai de mim, porque eu sou mais que vencedor. Paulo está falando de espada, de fome, de porretada. O cara preocupado com gripinha, e Paulo não falou isso. Agora o cara com a dorzinha de cabeça, não sai com dor de cabeça, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Paulo está falando de coisa muito pior. Os caras estão preocupados com dorzinha de cabeça, com bicho no pé. E não é nesse contexto que ele está falando, que Paulo está falando, nas viagens evangelísticas dele, ele era entregue à morte todo dia. Eu lá, trabalhando na obra de Deus, é como se Deus, olha, eu vou falar um negócio, você entende, olha, ele trabalhando na obra de Deus, ele podia falar assim, eu trabalhando para Deus e Deus não está cuidando de mim, porque é fazendo a obra de Deus que ele tomou porretada, que ele passou fome, que ele ficou preso, é fazendo a obra de Deus. Não é fazendo o trabalho do dia a dia, não é ele vivendo a vida dele, não. Ele fazendo a obra de Deus. Ele fazendo a obra de Deus, ele podia ter enchido a boca e falado assim, ó, Deus me abandonou. Mas o texto é lindo, ele fala, nada me separou do amor de Cristo. Ele dentro do navio, lá perto da ilha de Chipre, o navio afunda. Naufrágio. Quem sabe nadar aqui? Quem sabe nadar? Se o navio afundar, você vai passar medo? É lógico. Mesmo sabendo nadar. Porque tem os bichos lá embaixo, nós nunca vamos ver eles. Nem sabem como é que vai pegar a gente. De dia e de noite. Você quer ver que coisa horrível? Quem já teve a oportunidade de nadar numa lagoa que ele não conhece, tem que nadar, atravessar a lagoa, e você vai nadando assim, suas pernas passam num monte de mato, um monte de negócio debaixo da água assim, você fica desesperado. Vê que eles têm passando no seu pé, né? É ruim demais, né? Você vai botar o pé assim, que é um monte de mato, você dá até um grito, é ruim. Agora imagina no meio do mar, você não sabe o que vem por baixo para te pegar. Com o crente. Está em pecado. Estou contra ele. Deus está irado contra ele. Ou então não tem fé. Então, quando ele fala isso não sai da boca de alguém que comia maná, não. Isso sai da boca de alguém que comeu o pão da vida. Não sai da boca de alguém que comeu maná, que está preso à lei, não. Saiu da boca de alguém que conheceu a Jesus Cristo. Que conheceu a Jesus e sabia como ele era. Isso aqui, quando sai da boca, em todas as coisas sou mais que vencedor, é porque ele conhecia quem estava sustentando. Na verdade, ele até cita isso, que o prêmio dele estava depositado aos pés de Cristo. Estava depositado aos pés de Cristo. E ninguém ia tirar de lá. Então, quando ele vai falando isso tudo, ele vai falando de coisas relativas ao mundo físico. Fome, espada, não sei o que, não é? Mas embaixo, para não falar que só ficou aqui no mundo físico, ele vai para os espirituais. Olha lá. Estou certo de que nem a morte, nem a vida, ele está falando de coisas espirituais, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem aquilo que vai vir. Ele já está falando das coisas intangíveis. Você consegue pegar o tempo? Você consegue botar a sua mão assim e sentir o tempo passar?
Não, ele está falando de coisa intangível. Nem o presente das coisas, nem aquilo que vai acontecer. Nem demônio, nem anjo, nada, nem aquilo que não possa tocar, nada disso. Que para mim, porque ele está escrevendo aqui para um povo supersticioso. Um povo supersticioso. Os coríntios, os romanos, os romanos criam naquele monte de deuses, criam nos demônios que habitavam não sei o quê. Tanto é que mais tarde, durante a perseguição romana, os cristãos iam se reunir nas catacumbas, no meio dos mortos, e não tinham medo, e sabiam que lá não tinha demônio não. Eles se reuniam lá debaixo das catacumbas. Hoje, se você falar com um crente, que se você vai levar ele no cemitério meia-noite, meu irmão, ele só falta fazer em nome do Pai. Ele se unge de óleo, ele se não sei o quê, com medo do cemitério. Os cristãos se escondiam e celebravam os cultos no meio dos mortos, no meio das caveiras. E dava glória a Deus lá dentro, e falava assim que tem demônio não, porque Paulo falou que pode ter potestade, demônio, que nada vai me separar do amor, tirando toda a superstição do povo, porque isso é superstição, tira toda a superstição do povo, todo o dodói do povo. Tem um probleminha em cemitério. Eu, por exemplo, quando eu vou no cemitério, eu não entro em casa com meu sapato, porque tem muita bactéria. Eu lavo ele, porque é por causa da bactéria, não por causa do demônio, por causa de sujeira mesmo, por causa de sujeira. Não é porque tem muita doença, muita coisa ruim. Doença. Não é por causa de demônio, os demônios estão me seguindo agora, sai da minha roupa agora, sai da roupa. Fica pelado no meio do corredor, ainda dentro de casa pelado, porque a roupa não pode entrar. É por causa de bactéria, é por causa da poeira, eu lavo mesmo. Mas não é por causa de demônio, porque não é isso. Então, eles estavam lá debaixo, muitos cristãos morreram lá debaixo, de velhinho, pregando o evangelho, muitos ficaram por lá mesmo, lá o irmão da glória a Deus, a pessoa morria, já abriu o buraco e jogava ele lá dentro, ficava por isso mesmo. Pois é. Então ele está falando de coisa intangível, nem altura, nem profundidade. Então você pode descer na mais profunda catacumba e ficar lá louvando a Deus, que Ele vai te ouvir, e você não está separado de Deus. Então, esse texto pequenininho de Paulo quebra um monte de coisa, quebra um monte de superstição, nem profundidade, nem nada te separa do amor de Cristo. Nada vai te separar. Nada nos separará do amor de Cristo que está, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí quando a pessoa se depara com essa liberdade cristã, quando se depara que a vida dele não está mais na areia, que na areia, cada passo que você dá é diferente do outro, né? Um afunda mais, outro afunda menos, se você andar mais depressa ou mais devagar, tem diferença nos passos. Aí você vai para a rocha, e não importa se você anda devagar ou depressa, a rocha é a mesma, o seu passo não vai mudar. Você fala, você assusta, porque em Cristo nós temos o quê? Firmeza de pensamento, firmeza